Te abençoe, pastor. Aleluia. Meus amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus Cristo comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 9. Êxodo, capítulo 9. Nós vamos terminar de expor este capítulo. Eu lerei versos 13 ao final. Essa será a porção que também iremos expor nesta manhã. O texto do nosso sermão de hoje é Êxodo, capítulo 9, versos 13 ao final do capítulo, verso 35. Eu peço que você acompanhe, lembrando-se que esta é a palavra do Senhor. Assim está escrito: disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há que me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo, e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo, para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, que nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu
também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a chuva foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amém? Vamos mais uma vez orar, irmãos. Maravilhoso Deus, poderoso, grandioso e infinito, nós elevamos mais uma vez as nossas vozes, ó Deus, a Ti neste culto, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor troveje dos céus, trazendo palavras, ó Deus, que nos abalem as estruturas que temos mantido contra Ti. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, que Tu nos tragas a mesma força com a qual o Senhor nos abale, nos movendo de nossos pecados, seja a mesma força, ou ainda maior, a força com a qual o Senhor nos traga refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, e achemos consolo e encorajamento, nós os que estamos em Cristo, e aqueles, ó Deus, que aqui estiverem nesta manhã, por eles oramos também, pedindo que o Senhor os alcance, que a Tua palavra seja como pedras que abalem e destruam todos suas edificações contra o Senhor, e eles sejam edificados em Cristo Jesus, a pedra angular. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Você tem medo de trovões? Manaus é uma cidade, inclusive, que nessa época, né? Quando dá aquelas chuvas, esses dias mesmo isso tem acontecido, aqueles trovões vêm. E tem aqueles que se acham corajosos, né? Então tem alguns trovões que não abalam muito a maioria das pessoas, mas existem alguns que, ainda que você não tenha medo, você se assusta. Por causa da força, o deslocamento do som pelo meio, causa um barulho tão grande que nós nos sentimos pequenos. E automaticamente nós nos abaixamos. Com medo de que alguma coisa quebre, ou enfim, temendo que algum mal nos aconteça. As crianças também têm medo, não é verdade? Até aquelas que dizem que não têm mais medo de trovões, quando vêm esses trovões mais fortes, elas se assustam. E quem envia trovões?
quem faz trovejar? Satanás? É apenas um mero fenômeno da natureza, da criação, que pode ser explicado. Primeiro vem o raio, o flash de luz, por causa de uma diferença de cargas elétricas. E depois vem o barulho do som. É somente isso. Meus irmãos, quem faz trovejar, apesar de que todas essas coisas possam ser explicadas cientificamente, é o próprio Deus que criou essas leis científicas. Ele é Yahvé, ele é o Deus criador de toda a terra. Ele criou tudo o que nós podemos ver e perceber, ouvir inclusive como os trovões. Ele estabeleceu as leis em toda a criação, inclusive as leis que explicam os trovões. É o Senhor quem faz trovejar do céu, e Ele quer que sim, todos temam, todos tenham medo. Quanto ao seu povo, não um medo servil, um medo de ser destruído, mas um temor. Nós lembramos o que está escrito em Malaquias: se eu sou pai, onde está então o respeito por mim, em outras palavras? Enquanto aqueles que não temem a Ele de coração, Ele quer que sim, eles parem as suas vidas e prestem atenção contra quem eles estão indo. Deus, o Senhor, troveja dos céus. Ironicamente, no Salmo 29, você pode ver na sua Bíblia depois, a voz do Senhor é descrita exatamente como trovões. A voz do Senhor despede fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz as costas darem crias. A voz do Senhor é poderosa. Isso está no Salmo 29. A voz do Senhor é um refrão ali naquele salmo. E se Deus, Ele mostra, Ele fala, de certa forma, pelos trovões, Ele também fala, e especialmente, pela pregação da palavra. Essa sim é uma voz muito mais específica e especial do Senhor, trovejando no meio do seu povo. Meus irmãos, nós vemos aqui mais uma praga. Temos exposto esse livro, vendo praga por praga, e estamos já na 7ª praga. Essa é a praga das chuvas de pedras, ou chuvas de granizo com fogo. E temos visto que o Senhor Deus, Ele tem sido implacável no seu plano de redimir o seu povo do Egito. Temos visto que o Senhor, Ele continua enviando Moisés. Enquanto o Faraó não deixa ir o seu povo, o Senhor continua com mais e mais pragas, e essa é a 7ª praga. Aqui vemos o Senhor afirmando, enfatizando a sua soberania. Aqui vemos o Senhor anunciando mais uma praga com misericórdia. E aqui vemos mais uma vez Faraó fingindo pela 2ª vez arrependimento. Aqui nós temos 3 pontos nesse sermão. O texto é um pouco grande, mas as informações elas se repetem, alguma delas. Veja, em primeiro lugar, nós vemos Yahvé declara o seu propósito soberano. Yahvé declara o seu propósito soberano. Em segundo lugar, Yahvé anuncia a praga. Yahvé anuncia misericordioso juízo. Misericordioso juízo. E em terceiro e último lugar, Faraó finge arrependimento. São 3 pontos e nós iremos vê-los um por um. Desta vez, em primeiro lugar, Yahvé declara seu propósito soberano. Verso 13, veja na sua Bíblia, está escrito: disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva.
Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Mais uma vez, então, Yahvé declara o seu propósito soberano. Veja, não há nada de novo aqui no início desse texto. Moisés enviado por Yahvé, o Deus da aliança, com as mesmas palavras. Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Ora, meus irmãos, Deus poderia falar muitas coisas. Deus poderia trazer novas palavras. Mas por que ele traz as mesmas? É proposital. Ele está enfatizando o seu soberano chamado para o seu povo, para que ele o cultue. Veja, nessas poucas palavras, nós já vimos isso. O texto nos ensina que Yahvé, o Deus da aliança, está dizendo a Faraó: eu sou o Deus deles, você não é o Deus deles. Faraó queria ser adorado, nós já vimos isso. Enquanto o povo de Israel estava sob escravidão no Egito, Deus está dizendo: eu sou o Senhor sobre eles. Veja, no verso ele diz, verso 13, para que me sirva. É uma palavra que fala de uma servidão de escravos. E Deus está dizendo: eu sou o Senhor. É apenas uma questão de tempo e eu tirarei o meu povo do Egito. Mas aqui também vemos, meus irmãos, que o culto é um serviço. Somos chamados para servir ao Senhor em culto. Ele chama famílias, não apenas os adultos, mas as crianças também. Todos temos uma tarefa, uma demanda, um desafio da parte do nosso Deus, por que não dizer assim? Porque estar em família, em culto, irmãos, é um desafio. Você precisa lidar com as crianças. Você não consegue pegar todo o sermão, os pais que têm crianças pequenas. Tem aqueles que vão crescendo e vão enchendo seus pais de perguntas no meio do culto. E os pais não conseguem ouvir tudo. Isso faz parte. Administrar essas variáveis. Estar aqui não apenas fisicamente, mas de todo o coração, como diz Romanos 12. Trazendo ao Senhor, fazendo de nós mesmos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, entregando a Ele o nosso culto racional. Yahvé nos chama para servi-lo. Ele nos convoca através das suas autoridades para adorá-lo. Como você está aqui? Tem até algumas igrejas, né, que tiram as reuniões da manhã ou da noite para dar mais tempo para as pessoas se divertirem no domingo, no dia do Senhor. Não contribuindo assim para que as pessoas atendam a esse serviço ao qual o povo de Deus é convocado. É neste dia, porque este é o dia do Senhor, é o dia de adoração a Ele, o dia de culto a Ele. Nós passaremos por isso quando chegarmos em Levítico, onde estão ali as festas do povo de Deus. Se Deus permitir. Este é um dia de serviço, de trabalho. Nós deixamos o trabalho cotidiano da semana para trabalhar neste dia, servindo e cultuando ao Senhor com todo o nosso intelecto, com todas as nossas emoções, porque elas nos foram dadas por Deus e precisam estar balanceadas, ativadas pelo Senhor. O nosso corpo completamente em serviço ao Senhor e os nossos filhos também nos seguindo nesse propósito.
Você tem preparado a sua família para estar neste momento? Irmãos, a verdade é que o Senhor nos prova no culto. Se o amamos, ou se estamos apenas automaticamente aqui. Quando encontramos desafios, é aí que o Senhor Deus então irá ver o que está em nosso coração. Se nós queremos ir embora, desistir, se nós queremos não vir ao culto porque as pessoas estão se incomodando com o barulho das crianças, o choro delas, o grito delas. O Senhor nos prova para saber a quem servimos. Se a Ele, ou se a Yahvé, ou se a outro Deus, ao nosso conforto, ou algum outro Deus. E Ele está mais uma vez reafirmando isso. Não é a primeira vez que você ouve isso, e nem a segunda. Ele está mais uma vez reafirmando o seu chamado. Deixa ir o meu povo para que me sirva. E ele segue no verso 14 dizendo: pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre todo o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Nós sabemos que Deus está aqui combatendo ídolo após ídolo no Egito. Ídolo após ídolo no Egito. E não está apenas tratando o coração dos egípcios, mas o coração do seu povo. Ele é o único Deus. E nós aqui lembramos do primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. E olha o que ele diz no verso 14. Para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Não há alguém ou algum Deus que possa ser colocado ao meu lado para se igualar a ele. Nós vemos isso no Salmo 113. Abra sua Bíblia lá. Salmo de número 113. Verso de número 4 diz: excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? É uma pergunta retórica? Não há. Agora veja, esse mesmo Deus que é soberano e tão alto, ele se inclina para ver a todos. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Esse Yahvé, que chama o seu povo para que não tenha outro Deus e para que o cultue, é aquele que nos encoraja, nos tomando das nossas misérias e nos fazendo experimentar os lugares junto com os príncipes. E não é exatamente isso que Deus está fazendo com o seu povo. Ele está os tirando de um lugar tão miserável e Ele os levará. Ele está fazendo, ou melhor, ele está construindo uma nação. E em Romanos está escrito que Abraão recebeu o mundo como herança. Apocalipse nos diz que aqueles que estão em Cristo, eles reinam com o Senhor Jesus Cristo durante os 1000 anos. Yahvé está soberanamente chamando e declarando o seu propósito aqui, irmãos. Nós vemos isso. E nos versos 15 a 18, ou melhor, 17,
aqui nós temos alguns trocadilhos. Porque Deus agora fala, ele pronuncia palavras para serem ditas direto a Faraó. Veja verso 15, pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Deus está dizendo, eu já poderia ter matado você, Faraó. Essa já é a 7ª praga. Mas por que eu ainda não fiz isso? Verso 16, mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. A ideia aqui, meus irmãos, é irônica, porque Faraó, apesar de ver o Egito se arruinando, ele ainda se mantém resistente contra Deus, endurecido. Ele não assume a ruína. Veja uma criança pequena sendo disciplinada pelos seus pais, mas ela não chora. Ela continua com os dentes travados. E ela continua de pé. Como se ela fosse da mesma altura que seu pai, ou sua mãe. Faraó é muito pior do que essa criança diante de Yahvé. Mas, ironicamente, o Senhor está dizendo assim, com certeza, para isso eu tenho mantido você de pé. Veja, Faraó diz em seu coração, eu resisto a Deus. Mas Deus está dizendo, eu estou mantendo você de pé. Porque quando eu quiser, eu vou fazer você cair. Mas eu mesmo estou te sustentando, Faraó. E para quê? No verso 16 diz, a fim de mostrar-te o meu poder. Enquanto Faraó está se endurecendo contra Deus, paralelamente, Deus está usando tudo isso, usando ele como um emblema do poder de Deus. Porque ele está assolando o Faraó, ele está envergonhando o Faraó, praga após praga. Ele está alvejando o Faraó. E as coisas só pioram. A última praga foi a praga das úlceras e tumores que arrebentavam. Anteriormente, na praga das pestes dos animais, ele mexeu no bolso do Egito, diminuindo a força de trabalho. Aí ele passa a 6ª praga, as úlceras que atingem o corpo, a saúde das pessoas. E agora ele passa a chuva de pedras. Yahvé está engrossando cada vez mais contra Faraó e mostrando o seu poder. Ele está dizendo, você serve para isso. Faraó, enquanto você resiste, eu estou te mantendo para mostrar o meu poder, o quanto eu sou poderoso. Mas não apenas isso, ele diz, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Faraó está sendo também usado para que o nome de Yahvé seja afamado. E aqui estamos nós, irmãos, no Brasil, do outro lado do mundo, séculos depois, falando de quem? De Faraó. O nome do Senhor se espalhou através de Faraó. Veja a insensatez de Faraó. Como Deus está, apesar da insensatez dele, agindo. O que Faraó está fazendo é fazer aquilo que o próprio Deus, somente ele pode fazer. Ele está se exaltando. Isso está no Salmo 68, verso 4. E só Deus é que pode fazer isso. E ele pergunta então no verso 17, ainda te levantas contra o meu povo? Faraó, você ainda vai continuar? Você tem certeza?
Você não vai deixar o meu povo ir. Meus irmãos, essa é uma pergunta também para nós. Você que está aqui nessa manhã, Deus está perguntando para você. Você que está aqui e não sirva ao Senhor de coração. E não ame. Não tema. Ele está dizendo, eu já enviei tanto sofrimento à sua vida. E você ainda vai continuar resistindo a mim. Você está quase falido. E você ainda vai continuar como uma criança birrenta, que não tem nada. E que não é nada diante do seu pai, de sua mãe. Você ainda vai resistir. Como um exército precário diante de uma armada completa, você vai resistir. Como Deus se coloca aqui contra Faraó, ele não está poupando as suas armas, ele também se coloca contra você, que está aqui nessa manhã, e que tem usado tudo que Deus fez contra ele mesmo, e que tem planejado, feito planos que não estão de acordo com a Escritura, mas de acordo com suas próprias vontades. Deus está dizendo, eu não vou retroceder. Eu vou piorar as coisas para você. Mas isso, irmãos, também é uma pergunta para nós. Nós que servimos ao Senhor. O Senhor começa nos dando instruções na sua palavra acerca de alguns pecados que temos, de pecados que temos em nossas vidas. Mas nós não ouvimos. Nós somos como as crianças. Nós só entendemos muitas vezes que não devemos fazer quando dói. Quando dói no corpo. Quando somos envergonhados diante de muitas pessoas. Aí é que nós então paramos. Então Deus está dizendo a mim, a você, meu irmão e minha irmã, o que lhe falta para que você deixe o seu pecado, o que lhe falta, você ainda continuará resistindo. Olha quantas coisas eu já te enviei. Mais uma vez, irmãos, Deus não está tratando apenas o Egito aqui. Ele também está tratando o seu povo que está no mundo. Infelizmente, Faraó, ele continua. E verso 18, então o Senhor diz, eis que amanhã, por este tempo, farei cair grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Deus, então, promete essa praga. E olhando aqui para o verso número 19, o verso número 18, quando diz assim, farei cair muito grave. Há um trocadilho com o endurecimento de Faraó. A ideia aqui, eu farei cair dura chuva de pedras. Deus está dizendo a Faraó, você resiste? Pois então eu vou enviar uma pedra ainda mais dura sobre você. Vai chover pedra dos céus contra o seu coração, Faraó. Irmãos, esse não é o Deus que nós vemos sendo pregado em muitos lugares por aí, não é? Mas esse é o Deus das Escrituras. Ele é soberano. Ele é o Deus que ameaça os que estão contra ele e protege aqueles que são dele. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, Yahvé declara o seu propósito soberano. Mas passamos ao segundo ponto. Em segundo lugar,
Yahvé anuncia o misericordioso juízo. Veja, ele dá tempo. No verso número 18, ele diz, eis que amanhã. E mais uma vez é o Senhor dando tempo. Mais uma vez é o Senhor mostrando misericórdia. E aqui nós vemos, irmãos, que em todo juízo, preste bem atenção nisso, todo juízo há misericórdia. Em todo juízo há misericórdia. E Deus então anuncia que amanhã irá trazer essa chuva de pedras. E ela irá arrebatar. Diz assim, no verso de número 23, e Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e o fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. O Senhor destroçou todos aqueles que estavam no campo, com pedras chamejantes. E ele avisou, aqui no verso de número 19, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem a casa, e caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Todos aqueles que estavam abrigados não morreram. Aqueles que estavam sobre o campo morreram. Isso já é um anúncio da 10ª praga. Isso já é um prelúdio daquilo que aconteceria na 10ª praga. Quando as casas que estivessem abrigadas com sangue, as pessoas abrigadas com sangue em suas casas estariam protegidas. As outras, ainda que em casa, mas descobertas do sangue, morreriam. Nós olhamos para o verso número 26, irmãos, e vemos que apesar de tanto poder, o Senhor livra o seu povo. Verso 26, somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Aqueles que são incrédulos, eles tentam explicar. Não foi um milagre. Foi um vulcão que entrou em erupção na Grécia. E de lá as pedras subiram tão forte que atingiram o Egito, irmãos. Nós não trabalhamos projetando nada durante a pregação, mas depois em casa, olhe. Tenha curiosidade de colocar um mapa onde você veja a Grécia e o Egito. Há um mar entre eles. Há uma distância grande. É ridículo. O homem sem Deus é ridículo. É impressionante o quanto ele faz um esforço para crer em algo tão menos provável do que crer na Escritura. E eu estou falando de pessoas instruídas, cientistas. Dizem esse absurdo. E aqui Yahvé está combatendo mais uma deusa do Egito. A deusa Nut. Os egípcios criam que ela protegia o Egito de tempestades e maus tempos. E ela controlava os tempos conforme ela mesma queria. Aqui nós estamos vendo que, na verdade, é Yahvé, não Nut, quem diz o que acontecerá com o tempo. É ele quem troveja. É ele quem faz chover. É ele quem envia as enchentes.
É Ele que envia tanta chuva que traz alagamento e deslizamento de terra. É Ele. É Ele que faz o sol brilhar. A brisa maravilhosa, aquela chuva agradável. É Ele quem controla o tempo. Ora, irmãos, como seria um vulcão? Um vulcão sai espalhando lava para tudo quanto é lado, aleatoriamente. Não faz sentido algum. Só na terra, veja o verso 26, somente na terra de Gósen não havia chuva de pedras. Não há como ser algo aleatório, um vulcão ou alguma outra coisa. Aqui nós vemos que Yahvé, Ele é o Senhor do tempo. Mas e você? Como você olha toda a manifestação da criação de Deus? Irmãos, a verdade é que muitas vezes nós tratamos tudo de forma tão automática. Nós vivemos num mundo paralelo, como se o fato do sol brilhar, vir o anoitecer, vir as chuvas, fosse algo automático, ou melhor, autônomo. Isso não é. Cada dia que nasce, é Yahvé fazendo o sol, aquela massa enorme, onde há explosões, brilhar e não nos matar com suas explosões e ao mesmo tempo não nos deixar morrer de frio. É Yahvé que está sustentando o sol no seu lugar, a terra no seu lugar, fazendo-a girar. Isso com a interação dos outros astros. É Ele quem poderosamente está agindo, irmãos. Isso é milagre. Isso é, de certa forma, sobrenatural. Mas nós enxergamos isso. Diz o Salmo 19, os céus proclamam. Todos os dias a criação está falando, os céus proclamam a glória de Deus. Um dia anuncia, uma noite fala, outra noite, não há som, não há palavras. Mas eles anunciam. Vocês ouvem isso? Percebem a beleza das cores, a harmonia de tudo? Ou nós atribuímos isso à mera ciência? Vivemos em dia, irmãos, que cada vez mais o materialismo assola a humanidade. O materialismo é uma filosofia que ensina que todas as coisas materiais, que a vida se resume ao que é material, à vida temporal. E então, você deve focar naquilo que você tem que ter. E quando você trata da criação, ela deve ser preservada para que o mundo como está, ele continue e ele seja cada vez melhor, sem Deus, sem o retorno de Cristo. E muitas vezes os crentes vão seguindo isso sem perceber o que há por trás daquilo que é chamado de sustentabilidade e coisas do tipo. Vamos propagando essas coisas. Sem perceber que aqueles mesmos que falam de sustentabilidade são os mesmos que escolhem onde aplicar dinheiro. São magnatas. E o seu interesse é lucro. Você já percebeu que quando você vai comprar passagens de avião, há ali algo relacionado à emissão de carbono? Isso passa desapercebido. Você já percebeu que em cada embalagem há alguma menção a reflorestamento, a replantação de árvores e coisas do tipo?
Há uma agenda por detrás. E essa agenda, ela é materialista. Ela não contempla a Deus. A criação não funciona sozinha. Yahvé a sustenta. Ele a criou. Ele a sustenta. Mas, irmãos, antes de passarmos ao terceiro e último ponto, veja o que diz nos versos de número 20 e 21. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Muitos não explicam esse texto, porque ele é de fato ele é difícil de ser entendido. Outros chegam a afirmar que esse temor aqui, referido aqui no verso número 20, desses oficiais de Faraó, que fazem fugir os seus servos e o gado para as casas, esse é um temor apenas se preocupando com o dano material. Mas, irmãos, não há como dizer outra coisa. Veja um paralelo, e no original isso fica mais claro. Verso 20, olhe para a sua Bíblia. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor? Está em paralelo com a expressão do verso 21. Não se importava com a palavra do Senhor. Temer está em paralelo com não se importar. Uma tradução mais próxima de não se importar é colocar no coração. E nós poderíamos ler então assim o verso 21. Aquele, porém, que não colocou no coração a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os servos do seu gado. Yahvé está anunciando um misericordioso juízo. Esse é o nosso segundo ponto. Enquanto ele anuncia chuva de pedra com fogo, ele está operando no coração de egípcios, convertendo-os da idolatria, fazendo com que eles estabeleçam a palavra do Senhor em seus corações. Irmãos, como isso é maravilhoso. Há daqueles que não se importam, não colocam a palavra do Senhor em seu coração, mas há daqueles que ouvem Moisés falar e obedecem, porque o fato de eles recolherem os seus gados e todas as pessoas do campo é um ato de fé. Como eles saberiam que em casa estariam a salvo? É um ato de fé. E eles são guardados porque confiaram na palavra do Senhor. É por isso que a pregação da palavra do Senhor precisa, sem temor, anunciar o juízo. Porque aqueles a quem o Senhor quiser, Ele alcançará com misericórdia. Ele fará com que temam. E não é isso que vemos, inclusive, quando o apóstolo Pedro prega, lá em Atos 2? Ele prega e diz, vocês mataram pelo desígnio e presciência de Deus. Vocês mataram o Senhor Jesus. E ao final, tem os que se endurecem, mas tem aqueles que com o coração compungido, por causa das pancadas da palavra de Deus, vocês mataram. Eles dizem ao apóstolo Pedro, que faremos? Que faremos? A mesma palavra, irmãos, que faz trovejar, ela pode endurecer corações, mas ela também quebranta e faz com que pessoas em suas idolatrias se arrependam e se voltem para o Senhor. Não importa uma vida que tinha. O Senhor está anunciando um misericordioso juízo. É isso que vemos aqui no segundo ponto. E agora, terceiro e último lugar, Faraó finge arrependimento. Versos 27 ao final. Faraó manda chamar Moisés e diz, esta vez pequei.
o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios? Que declaração! Enfim, Faraó se arrependeu dos seus pecados. Afinal de contas, ele reconhece que é ímpio, que é perverso, e pede que Moisés ore ao Senhor por ele. Está reconhecendo que Moisés é enviado pelo Senhor, o Senhor de toda a terra, e está pedindo misericórdia. Faraó se arrepende verdadeiramente? Quem dera, irmãos. Mas não é isso que acontece. Há um parêntese aí nos versos de número 31 e 32 que nos explicam. Antes mesmo, Moisés diz no verso 30, quanto a ti, porém, eu e os teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. Moisés é corajoso. Ele está falando com Faraó, o rei do Egito. E ele diz, eu sei que vocês não temem ao Senhor. Em outras palavras, eu sei que vocês estão fingindo, estão mentindo. Mas esses versos 31 e 32 aqui, escritos por Moisés, inspirados pelo Espírito Santo, explicam o que estava se passando no coração de Faraó. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada estava na espiga e o linho em flor, porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Faraó estava preocupado em perder o trigo. A sua preocupação era meramente material. Ele conhecia os ciclos de crescimento dos frutos. Ele olhou o campo e viu o linho e a cevada destruídas. E automaticamente ele pensou, se essa chuva não parar, vai ser a mesma coisa com o trigo. Faraó finge arrependimento. Quando ele diz no verso 28, orai ao Senhor, pois já bastam, aqui há uma demonstração, uma intenção de ira no coração. Faraó está enfurecido contra Yahvé, aquele que enviou as pedras de fogo. Ele está dizendo, chega disso. Ele quer ficar com o povo de Israel e ele não quer ter Yahvé ali. Mas ele não se dobrou a Yahvé, ele finge arrependimento. E mais uma vez Yahvé está confrontando mais um ídolo do Egito, a deusa René Nutet. Eles criam que ela abençoava a colheita, seguiam as suas instruções e eles assim criam que teriam o fruto. Nos prazos, era o prazo de colher o linho e a cevada. E Yahvé manda pedras de fogo para destruir. Mas e você? Você já se arrependeu? Faraó fingiu. Mas e você já se arrependeu dos seus pecados? Irmãos, a hora de uma doença, a hora de uma crise financeira, a hora de um sofrimento intenso, não é uma hora muito adequada para sabermos se há verdadeiro arrependimento. A hora da morte não é uma hora muito adequada para recebermos fruto de arrependimento. Não estamos nos colocando como o Senhor do coração. Só Deus é. Mas Faraó é um exemplo emblemático de como a hora de uma situação de crise pode ser um momento propício para fingir arrependimento. Nós lemos essas palavras de Faraó, esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Se não tivesse mais nada depois,
Como dizer que Faraó não se arrependeu? Mas muitas vezes essas são as últimas palavras de algumas pessoas. Na doença, na crise financeira, na morte. E por muitas vezes elas estão mentindo. Como o Faraó. E nós só vamos saber disso quando Cristo retornar. Não há como afirmar sim ou que não. Mas nós que estamos em vida, nós podemos responder essas palavras. Qual tem sido a tua reação às tribulações, às doenças, às dificuldades que Deus tem te enviado? As palavras que você diz a Ele: Senhor, eu vou fazer isso. Senhor, eu vou fazer aquilo outro. Elas são verdadeiras? Elas são sinceras? As suas atitudes irão mostrar. Pelos frutos conhecereis. Mas a verdade, irmãos, é que muitas vezes nós dizemos tantas coisas para o Senhor nessas horas. E depois nós esquecemos. O texto diz, no verso 34, tendo visto o Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração. Muitas vezes nós nos assemelhamos a Faraó. E o Senhor então nos chama ao arrependimento e a ver a sua misericórdia, porque não era apenas o Egito que tinha ídolos no coração, o povo de Yahvé, guardado em Gósen, também tinha. E nós veremos isso, se Deus permitir, quando passarmos pelas passagens que mostram o povo que saiu do Egito. Havia ídolos no coração deles, mas o Senhor está preservando esse povo. Ele preserva a mim e você, apesar da nossa incredulidade. Porque a salvação nunca será pelo nosso mérito, é pelo mérito de Cristo. Ele nos guarda. Eu quero finalizar esse sermão com o Salmo de número 46. Abra sua Bíblia lá. Esse é um salmo que retrata um momento histórico do povo de Deus, que eles estavam cercados e sitiados por inimigos assírios. De tal forma, está registrado nos profetas, nos escritos, que as mães comeram a carne dos seus filhos. Mas, em um dado momento, o Senhor destruiu o exército. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Nos refugiemos, irmãos, em Cristo Jesus. Ele é o refúgio de Deus, a cidade refúgio. E mesmo em meio a tempestades e adversidades da vida, o Senhor nos guardará seguro em Gósen. É Cristo. Ele nos guardará também, cada vez mais dos pecados, nos santificando. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, te louvamos, te bendizemos. Ó Senhor, obrigado porque a Tua palavra para nós é luz, aplica ela ao nosso coração, para que ela nos ilumine em momentos de tribulação, em momentos de adversidades.
possamos ver o que está em nosso coração e o que o Senhor está fazendo à nossa volta, em nome de Jesus. Regenera, ó Deus, aqueles que estão aqui sem Cristo. Chama-os das trevas para a luz. Em nome de Jesus oramos. Amém. Viu, Vitor Enéas?